Quero deixar com vocês hoje uma reflexão no livro de Daniel. Daniel, ele era um servo temente ao Senhor, fiel, rendido ao Senhor. Daniel foi levado a cativeiro, numa terra desconhecida, com pessoas desconhecidas, para servir outros deuses, para adorar outros deuses. Mas Daniel não aceitou viver uma vida que adorasse outros deuses, que tirasse a honra de Deus. Daniel, ele tinha comunhão, intimidade com Deus. Ele teve todas as oportunidades de adorar outros deuses e de comer do melhor e de viver no melhor. Mas Daniel não aceitou, porque o propósito dele não era as coisas, não era dinheiro, não era honra para si próprio. Mas Daniel quis glorificar o nome de Deus em todo o tempo. E é incrível porque muitas vezes nós deixamos a presença de Deus por tão pouco. Muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus porque achamos que Deus não está presente na nossa vida. E hoje, meu irmão, quero te fazer refletir como Daniel. Quero que você entenda e também quero que você pense como Deus gostaria que você honrasse o nome dele, como você fosse grato por saber quem te deu a vida, quem te salvou de tribulações, quem que todo dia te levanta. É o nosso Deus. Por mais dificuldades que você possa passar, não tenha dificuldade em buscar a Deus, porque a sua dificuldade, ela não vai validar o Deus que você serve, porque Deus, até no meio da guerra, ele traz paz. Basta você ter um olhar diferente, basta você acreditar no Deus que você serve, no Deus que você ora, no Deus que você busca. Deus, ele nunca vai se afastar de você. Muitas vezes é você que está se afastando dele. E quanto mais você se afasta, você deixa de ouvir a voz de Deus. Por isso, nesse dia, faça uma reflexão da sua vida. Coloque tudo em ordem. Organize, tome decisões. Deus, ele é super organizado. Deus não gosta da bagunça. Deus não gosta da mentira. Deus não gosta do caos. Mas ele hoje está aqui te chamando, te convidando a viver um novo tempo na presença dele, a entender que o seu chamado não depende da sua situação, mas sim da salvação em Cristo Jesus. Jesus, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Jesus perdoou as nossas falhas. Jesus, com amor eterno, nos amou. E ele não olhou para o nosso pecado, mas ele olhou para o amor de Deus. Ele olhou para a vida que nós poderíamos ter se nós aceitássemos Jesus. E se você hoje ainda não entende esse amor, continue buscando, perseverando, orando, porque Deus vai se revelar a você. Continue fazendo a oração, por mais simples que seja, mas faça de todo o coração. Sabe o que nos impede de conectarmos com Deus? É a nossa constância e profundidade, a nossa dificuldade de entregar o nosso coração para Deus. Tudo o que Deus quer de você é um coração contrito e quebrantado. Até a sua obediência vai ser quando você entender quem é Deus na sua vida. Você não vai obedecê-lo porque você é bonzinho, porque você é maravilhoso, maravilhosa. Você vai obedecer porque você entendeu, porque o amor de Deus te constrange, porque há temor, né, a verdade na presença de Deus. E nenhum dos filhos de Deus fica abandonado, fica frustrado, né? Nesse mundo, nós teremos aprovações, teremos dificuldades, mas Deus jamais vai nos abandonar. Deus jamais vai deixar você sozinho. Deus jamais vai tirar você da presença dele. Somos nós que nos afastamos de Deus. E Daniel, quando ele foi levado para aquela terra desconhecida, né, uma terra onde ele ia ter conhecimento, porque ali ele usava a sabedoria das pessoas, ele fazia com que os jovens mais bonitos estudassem, aprendessem coisas novas, para que pudesse ter conhecimento e fortalecer o rei quando ele precisasse. E Daniel recebeu tudo isso. E aí também uma alimentação diferenciada, uma alimentação que ia trazer para Daniel ali qualidade de vida, uma pele bonita, uma aparência bonita, mas Daniel sabia que tudo aquilo que eles faziam era consagrado a outros deuses. E Daniel não se rendeu a esse banquete. Daniel não se colocou à disposição desse banquete, mas ele se lembrou do Deus vivo, do Deus eterno, dos ensinamentos, das experiências de quem
ele confia que é Deus. E é assim que Deus quer que nós sejamos, persistentes, perseverar na fé, não olhar para as situações, não ceder aos banquetes que parecem bons aos nossos olhos. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece bom, de fato é bom. Tudo que você faz hoje, toda escolha, gera consequências graves. Então nós precisamos pedir a direção de Deus. Muitas vezes a sua vida não flui porque você até ora, mas você não obedece. Muitas vezes o seu casamento não dá certo porque você não faz a sua parte, você não tem comunhão com Deus. Primeiro você quer mudar o outro e Deus quer que você mude a si mesmo, buscando se conectar com Ele, buscando identidade, reconhecendo a presença de Deus na sua vida. E tudo que Deus faz, primeiro Ele faz em nós. Porque quando você está incomodado com algo, você precisa entender que a outra pessoa não sente o que você está sentindo. Ela só vai sentir quando você fala. Mas a profundidade de sentir só você sabe. E quando você sente esse incômodo, você sente que é algo que tem que mudar, você precisa se posicionar em oração, fé e obediência. Pedir para Deus te ajudar a obedecer. E não obedecer sem conhecer a Deus, porque senão você vai ficar frustrado. Você vai fazer coisas que não é para Deus. E vai pensar que por que Deus não me abençoou se eu fiz isso? Você precisa conhecer o dono da bênção. Porque quando você conhece Jesus, você não fica por aquilo que ele pode te dar. Você fica pela presença dele, por quem ele é. Porque tudo que ele faz na sua vida é consequência do amor dele. E hoje, meu irmão, te convido a fazer essa reflexão. Daniel, ele teve vários momentos de dor, de quase morte, mas ele não temeu, ele sabia quem era Deus. E o mais incrível é que Daniel falou para o rei, que chegou um tempo que o rei mandou todo mundo adorar aquela estátua que ele criou, e Daniel disse que não. E ele disse, então, se você não adorar, você vai morrer, e quero ver qual Deus que vai te livrar. E Daniel disse, ainda que ele não me livre, eu jamais vou curvar diante da sua estátua. E Daniel, ele teve firmeza, propósito. Ele sabia quem era Deus e ele não se curvou àquela estátua, não porque Deus podia livrá-lo, mas porque ele sabia quem Deus era. E é isso que está faltando na sua vida, saber de fato e convicção quem Deus é na sua vida. Porque quando você souber quem é Deus na sua vida, quando você tiver experiências com Ele, você não vai negar o nome dEle, você não vai negar em obedecê-lo, você vai se render aos pés do Senhor e você vai entender o sentido de tudo e tudo à sua volta vai ser transformado. Na sua casa as coisas vão se alinhar, porque você vai ser um canal de bênção, de paz e de prosperidade. E não pense que é fácil, não pense que você vai conseguir isso do dia para a noite. Não, porque você andou muitos anos afastado da presença de Deus e você quer que você esteja bem em apenas um dia de busca. Não, o amor de Deus é precioso, requer tempo, tempo de qualidade, tempo de profundidade, tempo de dedicação. E não é Deus que faz isso para se vingar, não, é porque o processo te amadurece, te cura, te fortalece, faz você ficar na dependência de Deus, entender que só há vida na presença dEle, que só há um Deus a ser glorificado, que tudo que você precisa, primeiramente, está nele, porque Deus criou o céu, a terra, o mar. Deus é dono do ouro e da prata, e não há nada impossível para Ele. E se Deus, mesmo assim, não mudar, não atender o seu pedido, Ele continua sendo Deus, porque Ele é o que é e ninguém pode mudar. Mas eu te garanto que você vai ter paz, te garanto que você vai saber quem é Deus, te garanto que você vai caminhar passos largos e você vai viver o melhor dessa terra, porque aquilo que Deus tem para você, ninguém vai tirar. Tudo que Deus vai te dar vai ser algo que vai crescer. Você vai passar para a sua família, vai dar frutos e você vai colher na sua geração, na sua casa, na sua família. Busque a Deus em todo tempo. Faça como Daniel. Não negue o nome dele. Quando você receber algo maravilhoso, que aos seus olhos é algo que você queria, que você tem orado, peça para Deus confirmação, peça para Deus direção. Não negue a revelação de Deus. Não negue o que Deus tem para falar para você. Ouça atentamente, porque só você que sabe o que você precisa. Só Deus sabe o que você precisa e só você sabe o que você tem orado. Mas Deus está presente. Amém. Que você seja abençoado todos os dias da sua